Agora a gente vai falar de um caso que está deixando a família de uma brasileira nos Estados Unidos bastante preocupada, porque simplesmente não se tem notícias a respeito dela. A gente está falando da Bárbara Marques, que é uma cineasta, documentarista. A gente tem até uma foto dela para colocar na nossa live aqui, para quem está nos acompanhando pelo nosso YouTube também, ela segurando um prêmio que ela ganhou pela produção de um filme do qual ela participou cerca de 2 anos atrás. A Bárbara mora nos Estados Unidos e é casada com um americano e foi detida pela polícia imigratória dos Estados Unidos, que foi apelidada de ICE, enquanto fazia a entrevista para obtenção do Green Card, do visto de permanência no país. Vamos para Vitória, no Espírito Santo, porque essa brasileira é de lá e está todo mundo de olho, todo mundo preocupado com o que pode acontecer com ela. A Júlia Cássia está aqui com a gente para trazer mais informações. Tudo bem, Júlia? Boa tarde para você. Ei, Ana Paula, muito boa tarde para você, para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, tudo certo? Pois é, por aqui, a família dessa capixaba, Bárbara Marques, está realmente muito preocupada pela falta de informação do estado de saúde dela, como fica esse processo depois da detenção. E tudo começou no dia 16 de setembro. Ela foi detida pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, que é o ICE, em Los Angeles. E todas as informações que a gente tem estão sendo repassadas pelo marido dela, que é norte-americano, o Tucker May. Ele conta que essa detenção aconteceu durante uma reunião para obter o Green Card, que é o documento de residência permanente nos Estados Unidos, e o motivo da detenção teria sido uma audiência de imigração de 2019, a qual ela não tinha sido notificada segundo o marido. Então, por ela não ter comparecido a essa audiência, durante essa nova reunião do Green Card, ela então foi detida. Ele afirma que essa prisão aconteceu de forma inesperada e a reunião parecia que estava caminhando bem quando eles foram surpreendidos por essa detenção. O marido fala, inclusive, de distração, de um momento em que ela estava perto dos advogados, perto do marido, e que ela teria sido distraída, retirada de perto deles e então foi detida. A cada novo dia, o marido divulga informações e nesse final de semana, ele divulgou nas redes sociais que as condições estão degradantes, tanto para a esposa quanto para outras pessoas que a acompanham. Ele relata que eles estão passando mais de 12 horas sem comida e também, no caso da cineasta, da Bárbara, que eles também negaram medicamentos para tratar um problema crônico que ela tem na coluna e, segundo o marido, estão negando até ibuprofeno para a dor. Ele disse estar muito preocupado com a saúde e com a segurança da esposa. E durante o fim de semana, ele conseguiu ligar para ela e ele tem informações de que a Bárbara foi retirada do centro de detenção de Adelanto para um destino que é desconhecido, que inclusive foi uma decisão que passa por cima de uma ordem judicial protocolada pelos advogados de Bárbara para impedir a transferência dela. Então, o marido está fazendo esse movimento nas redes sociais, buscando chamar a atenção de autoridades norte-americanas e também brasileiras e da mídia, porque ele denuncia que houve falhas graves no processo legal por causa dessa deportação que ele considera injustificada de uma mulher que, inclusive, é casada com um norte-americano e tem esse casamento reconhecido como legítimo pela imigração. Até o momento, Ana, a gente não tem informações oficiais do ICE, que é a Polícia de Imigração, sobre esse caso, e nem previsão de audiência para rever a situação da cineasta. E brevemente, só falando um pouco da trajetória dessa cineasta capixaba, ela construiu a sua carreira entre o Brasil, a Angola e os Estados Unidos, tem forte participação no país norte-americano, conquistou o Prêmio Nacional e atualmente estava trabalhando no primeiro longa documentário previsto para esse ano. Então, infelizmente, mais um caso que a gente traz aqui sobre essa política de imigração dos Estados Unidos. Pois é, e há também uma pressão que está começando a crescer por ajuda do Itamaraty, intervenção do Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil. Alguma palavra, Júlia, algum pronunciamento do Itamaraty em relação a esse caso?
Olha, Ana, até o momento a gente não teve um retorno sobre isso, a nossa equipe, a nossa produção demandou, mas realmente o caso vem ganhando mais notoriedade agora nas redes sociais. Está crescendo bastante e a pressão em cima disso, inclusive, vai crescer também. E é uma semana delicada para o Brasil abordar esse assunto por vias diplomáticas, né? A gente está na expectativa de um encontro entre Lula e Donald Trump para falar do tarifaço aqui sobre os Estados Unidos, mas eu imagino que a pressão em cima do Itamaraty vai crescer bastante também. Qualquer novidade, a gente está por aqui, viu, Júlia? Obrigada, bom trabalho aí para você. Combinado, uma ótima tarde.